Imagine perder tudo o que você mais ama, sua família, suas posses, sua própria saúde, e ainda assim manter sua fé. Esta não é apenas uma história antiga, é uma jornada profunda de resistência, sofrimento e uma crença inabalável diante de provações inimagináveis. Hoje, mergulhamos na história de Jó, um homem que permaneceu firme contra as marés avassaladoras de desastres. O que você faria se sua vida fosse destruída, pedaço por pedaço? Como você reagiria quando sua fé fosse testada, além de tudo o que você imaginou possível? Fique conosco, enquanto exploramos a incrível jornada de Jó e descobrimos o que esse relato milenar tem a nos ensinar sobre fé, resiliência e esperança que transcende as circunstâncias. Na terra de Uz, vivia um homem chamado Jó. Ele não era apenas mais um homem rico. Ele era reverenciado por sua retidão e profunda devoção a Deus. Sua vida parecia perfeita. Jó tinha 7 filhos, 3 filhas e uma riqueza imensa. Milhares de ovelhas, camelos, bois e servos. Sua prosperidade era incomparável, mas mais do que suas riquezas materiais, Jó era conhecido por sua fé inabalável em Deus. Ele era um homem que temia a Deus e evitava o mal. Todos os dias, Jó oferecia sacrifícios em nome de seus filhos, pensando: talvez eles tenham pecado e blasfemado contra Deus em seus corações. Ele não deixava nada ao acaso. Sua devoção se estendia além de sua própria vida, ao bem-estar de sua família. As constantes orações e ofertas de Jó mostravam o quanto ele se importava em manter uma posição justa diante de Deus. É difícil imaginar alguém com uma vida tão abençoada. A prosperidade de Jó, sua família e sua fé, tudo parecia perfeitamente alinhado. Aos olhos daqueles ao seu redor, Jó era a epítome de uma vida abençoada, uma vida que jamais deveria enfrentar a calamidade. No entanto, como logo descobriremos, a história de Jó tomaria um rumo drástico. Ele enfrentaria provações que não apenas o despojariam de sua riqueza material, mas também desafiariam o âmago de sua fé. Longe da existência pacífica de Jó, algo grandioso estava acontecendo nos céus. O palco estava armado para um confronto dramático. Satanás, o acusador, estava diante de Deus e questionava a sinceridade da fé de Jó. Ele argumentou que a devoção de Jó era condicional, que só era forte porque Jó havia sido abençoado com abundância e proteção. Jó teme a Deus de graça? Perguntou Satanás. Tu o tens cercado de proteção e abençoado tudo o que ele possui. Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. A acusação de Satanás era clara. A fé de Jó era superficial, ligada à sua prosperidade. Deus, confiante na integridade de Jó, aceitou o desafio. Ele permitiu que Satanás testasse Jó, mas com uma limitação crucial. Satanás não poderia ferir Jó fisicamente. E assim, o teste começou. Em um único dia catastrófico, o mundo inteiro de Jó virou de cabeça para baixo. Mensageiros chegaram, cada um trazendo notícias mais devastadoras que o anterior. Primeiro, Jó soube que invasores haviam roubado seus bois e jumentos, matando os servos que cuidavam deles. Antes que ele pudesse sequer processar essa perda, outro mensageiro chegou com notícias ainda mais trágicas. Fogo havia caído do céu, queimando suas ovelhas e mais de seus servos. Mas o pior ainda estava por vir. Um último mensageiro chegou, dizendo a Jó que um vento poderoso havia atingido a casa onde todos os seus filhos estavam festejando, matando todos eles. Num piscar de olhos, tudo o que Jó amava havia sumido. Sua casa, antes próspera, estava reduzida a ruínas. Seus filhos, seu orgulho e alegria
estavam mortos. Sua riqueza, seu status, tudo o que ele havia construído, destruído. Imagine perder tudo em um único instante. O peso de tal perda é inimaginável. No entanto, naquele momento de completa devastação, a resposta de Jó foi notável. Em vez de se afastar de Deus com raiva, Jó caiu no chão em adoração. Suas palavras ainda ressoam hoje. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. É difícil compreender tal fé. Jó, em sua mais profunda tristeza, escolheu louvar a Deus. Sua reação não nasceu da negação ou ignorância da dor, mas de um profundo entendimento de que tudo o que ele tinha vinha de Deus. Mesmo diante de uma dor avassaladora, a fé de Jó permaneceu firme. Sua confiança em Deus, apesar de tudo, era inabalável. Mas Satanás não estava satisfeito. Ele retornou a Deus, afirmando que a fé de Jó desmoronaria se seu próprio corpo fosse afligido. Pele por pele, declarou Satanás. O homem dará tudo o que tem para salvar a sua vida, mas estende a tua mão e fere-o nos ossos e na carne, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Deus, conhecendo o coração de Jó, permitiu que Satanás fosse além, mas com uma restrição. A vida de Jó deveria ser poupada. Satanás não perdeu tempo. Ele afligiu Jó com dolorosas feridas da planta, dos pés ao topo da cabeça. O sofrimento era inimaginável. A vida de Jó, antes saudável e próspera, foi reduzida a uma agonia agonizante. Coberto de úlceras, ele se sentava nas cinzas, raspando a pele com um pedaço de cerâmica quebrada. A dor física era insuportável, mas o peso emocional e espiritual de seu sofrimento era ainda maior. Sua esposa, testemunhando sua agonia, não suportava mais vê-lo sofrer. Ela o incentivou a desistir. Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Aos olhos dela, o sofrimento de Jó era grande demais para suportar, e ela acreditava que a morte traria alívio. Mas Jó, mesmo nas profundezas de sua miséria, se recusou a se afastar de Deus. Ele repreendeu sua esposa, dizendo: aceitaremos o bem de Deus e não aceitaremos o mal. A resposta de Jó, neste momento, é um testemunho de sua fé. Apesar de perder tudo, seus filhos, sua riqueza e agora sua saúde, Jó permaneceu comprometido em confiar em Deus. Seu corpo pode ter sido quebrado, mas seu espírito não. Imagine o nível de resiliência e devoção necessários para permanecer fiel quando seu próprio corpo o trai, quando cada respiração é preenchida com dor. O sofrimento de Jó não era apenas físico, era emocional, espiritual e profundamente pessoal. Ele tinha todos os motivos para amaldiçoar a Deus, para desistir, mas não o fez. Em vez disso, ele se agarrou à crença de que, apesar do sofrimento incompreensível, Deus ainda era soberano. Sua fé não dependia de suas circunstâncias, mas de seu entendimento de quem Deus era. A chegada dos amigos de Jó. À medida que o sofrimento de Jó se aprofundava, a notícia de sua situação se espalhou. 3 de seus amigos mais próximos, Elifaz, Bildade e Zofar, decidiram visitá-lo. Eles vieram para consolá-lo, para sentar com ele em sua dor. Quando chegaram, ficaram tão chocados com sua aparência que mal o reconheceram. Coberto de feridas, sentado no pó e nas cinzas, Jó era uma sombra do homem que eles conheceram. Por 7 dias, eles se sentaram em silêncio ao lado dele. O peso de sua tristeza era grande demais para palavras. No mundo antigo, sentar em silêncio era uma forma de mostrar profundo respeito pela dor de alguém. Mas quando eles finalmente falaram, suas palavras estavam longe de ser reconfortantes. Em vez de oferecer simpatia,
Eles começaram a acusar Jó de pecados ocultos. Em suas mentes, o sofrimento de Jó só podia ser explicado por transgressões. Elifaz foi o primeiro a falar, sugerindo que Jó devia ter pecado para merecer tal destino. Quem, sendo inocente, jamais pereceu? Ele perguntou. Bildade e Zofar seguiram, cada um ecoando o mesmo sentimento. Seus filhos devem ter pecado, sugeriu Bildade, insinuando que suas mortes foram merecidas. Zofar foi ainda mais longe, acusando Jó de ser hipócrita e insistindo que Deus estava, na verdade, sendo misericordioso em não puni-lo ainda mais. Imagine a profundidade do desespero de Jó naquele momento. Ele havia perdido tudo: sua riqueza, sua família e sua saúde. Agora, aqueles que ele considerava seus amigos mais próximos o estavam acusando de causar seu próprio sofrimento. Em vez de apoio, eles ofereceram julgamento. É difícil imaginar o isolamento que Jó deve ter sentido. Ele estava de luto, em agonia física, e agora até seus amigos se voltaram contra ele. Mas Jó sabia que era inocente. Ele sabia que não havia cometido nenhum pecado que justificasse tal sofrimento. Então ele se defendeu. Ele lamentou sua situação, questionando por que os justos sofrem e por que Deus permitiu tal dor. Ele ansiava por uma audiência com Deus, alguém para explicar por que ele estava passando por tanto tormento. No entanto, mesmo em seu questionamento, Jó nunca amaldiçoou a Deus. Ele estava confuso, magoado e desesperado por respostas, mas sua fé, embora abalada, permaneceu. As discussões de Jó com seus amigos servem como uma exploração profunda do sofrimento humano. Eles nos forçam a confrontar a realidade desconfortável de que, às vezes, pessoas boas sofrem por razões que vão além da nossa compreensão. Capítulo após capítulo, Jó e seus amigos debatem a causa de seu sofrimento. Jó implora por uma explicação de Deus, e depois do que parece uma eternidade de silêncio, Deus finalmente responde. Mas sua resposta não é o que Jó esperava. Deus fala com Jó do meio de um redemoinho, um símbolo poderoso de sua majestade e autoridade. Ele não responde às perguntas de Jó diretamente. Em vez disso, ele questiona Jó, revelando a vastidão de sua sabedoria e as limitações do entendimento humano. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Deus pergunta. Você pode amarrar as correntes das Pleiades? Você pode afrouxar o cinto de Órion? Por meio dessas perguntas, Deus lembra a Jó e a nós da natureza incompreensível de sua criação. Ele aponta para a complexidade do universo, a profundidade de seu conhecimento e a pequenez da perspectiva humana. O sofrimento de Jó, embora real e doloroso, se encaixa em um quadro muito maior, que somente Deus pode compreender totalmente. Diante da presença avassaladora de Deus, Jó se humilha. Ele percebe que não pode exigir explicações do Criador do universo. Os caminhos de Deus estão além de sua compreensão, e Jó reconhece suas próprias limitações. Falei de coisas que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, diz Jó. Este momento é um ponto de virada. Jó não recebe as respostas que procurava, mas ganha algo mais importante: uma compreensão da soberania de Deus e a humildade de aceitar que existem mistérios além da compreensão humana. Após o encontro de Jó com Deus, algo notável acontece. Deus, que havia permitido que Jó fosse testado, restaura sua fortuna. Mas essa restauração não é meramente um retorno ao que Jó tinha antes. Deus abençoa Jó com o dobro do que ele tinha antes. Seus rebanhos são dobrados. E mais uma vez, Jó se torna o homem mais rico daquela terra. Mas a maior bênção
vem na forma de uma nova vida. Jó recebe mais 7 filhos e 3 filhas. Sua família é restaurada e Jó pode desfrutar de muitos anos de paz e prosperidade. Mas talvez a restauração mais importante seja a espiritual. A fé de Jó, testada e refinada na fornalha do sofrimento, emerge mais forte do que nunca. Ele entende que a fé não é transacional, que não se trata de receber bênçãos em troca de devoção. A verdadeira fé é confiar na bondade de Deus, mesmo quando a vida não faz sentido. A história de Jó não termina em desespero, termina em esperança. Sua fé o conduziu por provações inimagináveis e, no final, ele é abençoado mais do que poderia imaginar. A história de Jó não é apenas sobre sofrimento, é sobre o poder da fé diante da adversidade. A jornada de Jó nos ensina que a fé não depende de nossas circunstâncias. Não se trata das bênçãos que recebemos ou das provações que enfrentamos. A verdadeira fé é confiar no plano de Deus, mesmo quando não conseguimos ver o quadro geral. Jó nunca recebeu uma explicação para seu sofrimento, mas sua história nos lembra que, às vezes, nós também não receberemos. A vida é repleta de desafios que podemos nunca entender completamente. Mas isso não significa que estamos sozinhos. Deus está conosco, mesmo em nossos momentos mais sombrios. A história de Jó não trata apenas de sofrimento. Ela fala sobre o poder da fé diante das adversidades. A jornada de Jó nos ensina que a fé não depende das nossas circunstâncias. Não se trata das bênçãos que recebemos ou das provações que enfrentamos. A verdadeira fé é confiar no plano de Deus, mesmo quando não conseguimos ver o quadro completo. Agora, eu te pergunto, quais lições você tirou da história de Jó? Como a fé dele te inspirou a confiar em Deus nas suas próprias provações? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Se essa história te tocou, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever para mais histórias inspiradoras. Que Deus te abençoe e te dê força para enfrentar todas as provações da vida.